Boa tarde a todos, munícipes de Ribeirão do Pinhal. Nós estamos aqui hoje reunidos numa reunião extraordinária. Hoje é dia 4 de maio, às 17 horas. Eu gostaria de apresentar todas as pessoas que estão aqui conosco. A gente está aqui com o Dr. Cláudio Hirai, que é médico da atenção primária da Regional de Saúde. Nós estamos aqui também com a secretária de Saúde, a Vanderlene. Também, à minha esquerda aqui, também o chefe da 18ª Regional de Saúde, o Cláudio. Também estamos com a Eliane, que é enfermeira da 18ª Regional de Saúde. A Josemira, enfermeira da Vigilância Sanitária da 18ª Regional de Saúde. E também estamos com a Zeni, que é a diretora municipal de saúde aqui de Ribeirão do Pinhal. Bom, eu sou o prefeito Wagner. Nós estamos fazendo essa live para a gente poder passar um pronunciamento oficial a todos aqui de Ribeirão do Pinhal, referente à situação do Covid-19 aqui em nosso município de Ribeirão do Pinhal. Bom, eu gostaria de já também deixar todos vocês a par. A nossa reunião aqui hoje vai ser um bate-papo, até para que toda a equipe da 18ª Regional de Saúde possa passar para a população a situação que se encontra no município de Ribeirão do Pinhal. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa, de uma maneira muito transparente, passar para vocês o que está acontecendo no nosso município. Nós também tivemos hoje uma reunião também com o Ministério Público, com a doutora Nathalie, que é a promotora de justiça aqui da nossa comarca. Também participou o Cláudio, com toda a sua equipe da 18ª Regional de Saúde, a nossa equipe também aqui da área da saúde. Foi uma reunião por webconferência, uma reunião muito produtiva, onde nós estamos assim, unindo forças no combate ao Covid-19. Também nós acabamos de sair de uma reunião com o Conselho Municipal de Prevenção ao Covid-19, aqui de Ribeirão do Pinhal, onde a gente também contou com a participação da 18ª Regional de Saúde, devido à situação com que nós nos encontramos aqui no nosso município. Minha gente, nós vamos começar passando para vocês como que se encontra a situação aqui do município de Ribeirão do Pinhal. Primeiro passando assim para vocês, esclarecendo, porque há muitas especulações referente aos casos confirmados, o que é um caso confirmado, o que não é. Então a gente quer passar para vocês hoje um número atualizado. No último boletim a gente tinha um caso confirmado e um óbito, que é o paciente que tinha sido confirmado em nosso município. Hoje nós estamos com 6 casos confirmados e um óbito que nós tivemos semana passada. Então é um número muito expressivo, onde nós tivemos um salto muito grande do número de casos confirmados em nossa cidade. Cláudio, passando para a população, qual que é a visão assim, da 18ª Regional de Saúde em relação ao Covid-19 aqui em nosso município? Hoje, todas as ações que a 18ª Regional de Saúde hoje vem empregando, desde o final de semana, onde a gente veio observando o número de pessoas que vem sendo acompanhada como pessoas de potencial risco ou que possam ser suspeitas, são suspeitas na verdade, é um número grande e isso chama muita atenção da 18ª Regional de Saúde. Com base nisso, a gente já se mobilizou no final de semana, em conversas junto com o prefeito Wagner, Vanderlene, a promotoria de Ribeirão do Pinhal, para que a gente pudesse hoje, já de manhã, estar fazendo essa videoconferência e desencadeando algumas ações para a gente diminuir a disseminação do vírus aqui no município de Ribeirão do Pinhal. O Cláudio, hoje a situação do nosso município, a Regional hoje de Saúde, ela tem em torno de 20 municípios, 21 municípios. 21 municípios. Como que Ribeirão do Pinhal está hoje, assim, a nível regional, a gente fazendo essa comparação com os outros municípios? Hoje, Ribeirão do Pinhal estaria em nível de prioridade para atenção em saúde pública, estaria em primeiro lugar, por conta de todo esse número de casos suspeitos que se deram, e que vem sendo acompanhados, Então a gente precisa novamente fazer ações para que a gente consiga bloquear o máximo possível a disseminação da doença. Tá certo. Eu queria também pedir aqui uma palavra do Dr. Cláudio Hirai.
Doutor, como que o senhor vê, né, essa situação do Covid aqui para o nosso município? Boa tarde a todos. O coronavírus é um vírus de alta transmissibilidade. O coronavírus ele transmite de uma pessoa, transmite para cerca de 3 pessoas. Diferente da gripe, que cada pessoa contaminada transmite para uma pessoa, ou seria 1,5 pelos trabalhos realizados. Ao transmitir para 3 pessoas, a gente tem que fazer algumas contas. Uma pessoa transmitindo para 3 pessoas, 3 pessoas vão transmitir para 9 pessoas, de 9 para 27. Isso tudo com diferença de 2 a 3 dias, tá? Então acredita-se que transmita para em torno de 3 pessoas ao longo de 3 dias. Então, se você tiver uma pessoa contaminada, você vai chegar a 27 em torno de 9 dias, tá? Você vai em torno de 10 a 15 dias, você vai transmitir para um grande número de pessoas. Levando em consideração que os casos do vírus Covid, nós temos uma porcentagem da população que é chamada assintomática. Isto é, são pessoas que têm o vírus e não apresentam sintomas, tá? Mas podem transmitir o vírus. Além dos assintomáticos, que pode corresponder, de acordo com alguns estudos, a 60% a 80% da população que é contaminada, nós temos aqueles que vão ter sintomas leves. Aqueles que têm sintomas leves são a grande maioria. Sintomas moderados, em torno de 20% da população que vai ter sintomas, vai ser sintoma moderado. Em torno de 5% são pessoas que vão ter um quadro muito grave e que vão precisar de uma monitorização mais intensiva, em uma UTI. A grande preocupação que a gente tem é que quanto maior o número de pessoas contaminadas, mais leitos de UTI vão ser necessários. Se a gente for levar em consideração, nós temos aqui esses casos confirmados, nós temos no município esses 6 casos confirmados. Uma preocupação a gente tem com esses 6 casos. Mas há quanto tempo eles podem estar positivos e transmitidos para outras pessoas? E quantas outras pessoas podem ter vindo aqui para o município também, sem ter sabido que tinham esse vírus e também ter transmitido? Então, a gente faz o monitoramento via regional de saúde. Esse monitoramento é um monitoramento epidemiológico. Além do monitoramento epidemiológico, que é para saber nos municípios ao redor quais os pacientes que têm algum sintoma ou que têm alguma ligação com alguém com Covid, é feito também uma avaliação do número de casos confirmados ou não através de exames. Então, quando a gente avalia esses pacientes, a gente vê que o número de casos monitorados, o ideal é quando você está avaliando o número de confirmados, o número de casos monitorados deva ser mínimo. A grande preocupação que nós temos enquanto regional de saúde é que o número de casos monitorados aqui no município, fora os casos confirmados, o número de casos monitorados é muito grande. Aqui tem mais de 10 casos em monitoramento, isto é, que tem algum sintoma que pode ser de Covid e que esses casos estão sendo investigados, tá? Então, um grande problema que nós temos é qual a porcentagem da população que está contaminada e que está ainda disseminando, e daqui a pouco começa a se ter aquela situação de colapso, onde você vai atender tanta gente e que vão ter muitas pessoas com um quadro mais grave e que vão precisar de um atendimento mais urgente, um atendimento mais especializado, inclusive de UTI. Tá? Esse ponto que nós estamos aqui no município é um ponto na qual a gente tem uma preocupação muito grande. Porque dentre os municípios da nossa regional de saúde, o município de Ribeirão do Pinhal é o que está tendo o maior número de casos, mas também o maior número de casos em monitoramento.
E é uma grande preocupação que a gente tem. O risco de que aqui possa vir a ser um local que tenha uma quantia tão grande de casos, inclusive com os casos muito graves. Uma coisa importante, nós temos alguns exames que são realizados para se confirmar os casos. Nós temos um exame que chama PCR, que é um chamado biologia molecular, que é um exame que você acha o RNA do vírus, isto é, o material genético do vírus. Esse exame de PCR é aquele que colhe do fundo da garganta, chama SUAB, e ele é realizado de preferência entre o terceiro e o sétimo dia após o contato da pessoa. Esse exame é um exame importante para se definir. Porém, depois do sétimo dia, esse PCR ele vai perdendo a positividade, isto é, cada vez você vai tendo menos PCR positivo após o sétimo dia. Os testes rápidos são uma metodologia mais nova que é feita com o sangue. O teste rápido, ele por sua vez, ele positiva somente depois do sétimo dia. E isso é uma diferença muito grande. Então, quem deve orientar o momento de se fazer esses testes? Um profissional de saúde. Jamais a população deve procurar os testes e fazer por conta sem ter uma orientação, porque dependendo pode ter um resultado falso ou negativo no PCR ou falso ou negativo no teste rápido, e sem essa orientação do momento exato de se fazer o teste, a pessoa pode interpretar aquilo como sendo negativo e está disseminando o vírus. Outra coisa muito importante, que a gente sempre fez a população, de que as pessoas que têm algum sintoma devam ficar 2 semanas afastadas. As pessoas que tiveram contato com alguém com Covid confirmado, também que fiquem 2 semanas de quarentena. Porém, se nesse período de 2 semanas a pessoa começa a ter os sintomas, por exemplo, hoje eu tive contato com alguém com Covid, daqui 6 dias eu começo a ter sintoma de um quadro gripal, eu conto novamente 14 dias a partir desse dia que eu comecei a ter os sintomas. Isto quer dizer, aquilo que eu coloquei como 14 dias, no final das contas, se eu comecei a ter os sintomas no 6º dia, vai virar 20 dias ao total de afastamento. Tá? E a gente tem, pelos estudos, que o período de risco maior são esses 14 dias. Por isso que a orientação são os 14 dias de quarentena. Doutor, só para a gente poder passar a gente assim, a realidade para vocês, tá? Ninguém está aqui para colocar terror. A gente quer passar a verdade, né, para a população, porque a gente tem percebido assim que muitas pessoas ainda não têm entendido o que está acontecendo, né, principalmente depois da publicação do decreto, né, do fechamento do comércio, dos comércios não essenciais. Muita pessoa revoltada, mas por que só Ribeirão do Pinhal? Então, para você entender qual que é a situação que nós estamos vivendo aqui hoje no nosso município. O Ribeirão do Pinhal, doutor, ele pode ser um epicentro de disseminação desse vírus, né, não só aqui para o município, mas também para a região do Paraná. Sim. Ao se avaliar o número de casos que vocês têm aqui no município, a gente pode chegar a essa exata conclusão, de que uma preocupação muito grande aqui com o município, tanto pelo número de casos confirmados como o número de casos em monitoramento, aí a importância de estar pedindo o apoio da população para que apoie essas medidas, não são medidas populistas, são medidas de saúde pública, de sanitarismo. Essas medidas são para que todos aqueles cidadãos possam fazer o seu papel em prol de diminuir o risco para os outros, isto é, de diminuir o risco para outra pessoa. Tá? É muito importante o apoio da população nesse momento, que nós vimos que esse momento é um momento crucial. É um momento que, de repente, nós podemos ter
o risco de não conseguir mais conter o número de casos que vão aparecendo. Mas se for para fazer uma ação, eu acho que tem que ser nesse momento. Se a gente atrasar uma semana ou 10 dias, o número de pessoas contaminadas vai ser tão grande que aí a gente não, com certeza, aí nós não vamos conter a onda que vai estar por vir. E é muito importante o apoio da população, fundamental. Esse momento onde vai ser colocado o distanciamento social seletivo, isto é, as pessoas ficarem nas suas casas, só trabalhar os serviços essenciais. Importante as pessoas estarem se cuidando, mesmo dentro das suas casas, usarem máscara, usar álcool gel ou lavar muito bem as mãos, que o álcool gel e lavagem das mãos são eficazes da mesma forma. O distanciamento social, fundamental. Quanto mais distanciamento social nesse momento, menor o índice de circulação desse vírus aqui no município. Eu acho que muito esclarecedor, né, a fala do doutor. Eu gostaria também, gente, nós estamos, deixar também todo mundo bem à vontade, tá? Se alguém queira fazer alguma colocação, é mais para a gente poder passar para a população um pouco de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Pessoal, eu sei que muitas pessoas, inclusive, já falaram para mim, prefeito, mas vamos fechar a cidade em plena véspera do Dia das Mães, né? Domingo, Dia das Mães, como é que vai ficar o comércio? Gente, agora a gente precisa muito da conscientização da população. Por que nós estamos tomando todas essas medidas? Para que as pessoas não saiam de casa. Então, entenda que o fato de você sair da tua casa e ir para um município vizinho para realizar qualquer tipo de compra, qualquer tipo de coisa, você, além de podendo correr o risco de estar sendo contaminado, pode estar levando também a contaminação para outros municípios. Então, a gente precisa dessa conscientização de toda a população. O período agora é que cada um fique na sua residência, fique de isolamento social, para que a gente possa conter esse vírus. Não adianta a gente falar, não, mas vamos deixar um pouco mais para frente, passar essa semana. Não adianta. Como o doutor falou, pode ser que, se a gente deixar para tomar alguma medida mais drástica, pode ser tarde demais. Então a situação é grave, a situação é séria, tem nos preocupado muito. Eu gostaria de passar também que todas essas medidas, gente, não são medidas políticas, tá? A gente não está pensando politicamente, de maneira alguma. Quando a gente se fala de vida, né, de preservar a vida da população, isso não tem preço, né? A vida humana, ela não tem preço. Então a gente está falando de vida, de preservar a vida de vocês. Nós não estamos fazendo isso para prejudicar, tá? Não é algo que saiu aqui da cabeça do prefeito, é algo que a gente tem uma equipe técnica, onde nós estamos tomando as medidas que têm que ser tomadas. Doutor, nós estamos tomando distanciamento social seletivo. A gente pode avançar por um bloqueio total do município? Sim. Nós estamos num momento agora onde estão sendo monitorados todos esses casos suspeitos e estão sendo monitorados, inclusive, os casos confirmados, estão sendo avaliados se são graves ou não, só para vocês terem uma ideia. O quanto esse tipo de informação, a evolução da informação é muito rápida, né? De tal forma que há uma semana atrás a gente estaria aqui discutindo de um caso só. Exato. Hoje nós estamos discutindo de todos esses casos e todos esses casos suspeitos. A partir do momento que nós possamos ter uma situação pior, há possibilidade sim, mas isso, claro, com toda discussão em várias reuniões com os órgãos competentes em relação ao lockdown total. Tá? Inicialmente, esse distanciamento social seletivo é muito importante para que as pessoas evitem ficar doentes ao mesmo tempo. Aquelas que ficarem doentes, que procurem a unidade para que possam ser atendidas e fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E nessa evolução, que as pessoas também, dentro das suas áreas de atividade, possam estar se educando para diminuir o risco posterior. Não adianta abrir o comércio daqui 15, 20 dias e as pessoas não chegarem a ter o cuidado
de evitar risco de transmissão, porque o vírus vai voltar com a mesma intensidade, ou até pior. Então aí a importância de toda a população, cada cidadão do município possa estar fazendo o seu papel. Isso é fundamental. A saúde das pessoas ao seu redor, a saúde das pessoas que você gosta, você deve cuidar dessas pessoas, porque essa medida que vocês vão estar tomando vai ser fundamental para isso. É isso aí. Mais alguém quer fazer uma colocação? Então, é muito importante, né, nesse momento, saber, assim, definir o que é um caso suspeito. Né? Quando você deve suspeitar que você pode estar com o Covid. Né? E a definição atual de caso suspeito é qualquer pessoa que esteja com sintomas gripais. Né? Então, assim, você que mora, né, aqui no município, se você tiver com gripe, com dor de garganta, com dor de cabeça, tiver sentindo algum mal-estar, fraqueza, uma das coisas bem assim que a gente percebeu, né, pelos sintomas gerais, né, as pessoas reclamam muito de dores nas pernas, cansaço, né, às vezes não conseguem nem parar em pé. Então, observem, né, e se vocês sentirem esses sintomas, procurem o serviço de saúde para que vocês sejam notificados e monitorados, né, acompanhados. Tá? Isso é fundamental. Outra coisa, caso você seja considerado suspeito, você não pode circular pela cidade, você tem que manter o isolamento. Né? Isolamento como que é? É você ficar trancado num quarto. Você não pode circular pela sua casa. E se você sair de casa, sair do quarto, você tem que fazer o uso da máscara e somente para ir ao banheiro, né, fazer as suas necessidades. Né? O copo, o prato, a talher, tudo tem que ser separado. Né? Você não pode compartilhar os objetos da sua casa, não pode compartilhar os objetos, assim, os locais, né, de uso comum. Tá? E se só tiver um banheiro na casa, precisa fazer a higienização do banheiro a cada uso, tá? Porque a disseminação é muito grande também, principalmente no banheiro. Só uma pergunta, Joselina. Pessoas que foram confirmadas com Covid, como que fica a situação das pessoas que moram na mesma casa? Isso. Vamos supor assim, que a pessoa mora numa casa que só tem um quarto, por exemplo. Né? Então, assim, daí você vai falar, a pessoa, o marido dorme no quarto, o marido confirmou. Então, o marido vai dormir na sala? Não, o marido vai ficar no quarto. Tá? O marido é que tem que ficar isolado. Porque se a pessoa contaminada estiver, por exemplo, na sala, num ambiente mais amplo, ele pode contaminar todo aquele ambiente. Né? Então, sempre manter restrito. Mas o quarto, lembrando que o quarto ele tem que ser ventilado. A porta do quarto fechada, mas as janelas abertas para permitir a livre circulação de ar ali no ambiente. E os outros membros da família também têm que ficar em isolamento. Isso, tem que manter o distanciamento mesmo dentro de casa. Né? Então, procurar sempre ficar numa distância maior que 1 metro, né, de distância, e também fazer o uso da máscara. Lembrando que a pessoa infectada, o ideal é que ela faça o uso da máscara cirúrgica, né, por causa do filtro. Né? E ela tem que fazer o uso sempre da máscara, sim. Bacana. E, inclusive, assim, a roupa de cama é a própria pessoa infectada que tem que trocar, né? A não ser uma criança, um bebê, alguém que precisa de cuidados especiais. Né? Mas assim, a própria pessoa troca a sua roupa de cama, a própria pessoa tem que ter uma lixeira com tampa, né? Para jogar os lixinhos, o lencinho, né? De papel, de preferência, né, para que haja o mínimo de contaminação possível. Bacana, interessante.
Wagner, eu só queria falar que a gente esteve aqui a semana passada, né, enquanto regional, já pensando no suporte, discutindo com a equipe, algumas ações que a gente já pensou junto. Quando a gente voltou hoje novamente, a gente percebe que existe uma grande preocupação das lideranças, né? Tem um comitê instituído, eles vêm fazendo reuniões, algumas decisões já foram tomadas com a barreira sanitária, houve um primeiro momento, hoje a gente já pensou em algumas outras ações da barreira sanitária mais efetiva. O monitoramento, como o Dr. Cláudio disse hoje, são de muitas pessoas e isso gera um trabalho grande, vai demandar ajuda. A gente já conseguiu uma parceria com a Universidade Estadual do Paraná, UENF, Campus Bandeirantes, que também vão estar ajudando a gente. Mas o mais importante nesse momento é a população entender o seu papel. O que cada um de nós podemos fazer para evitar a contaminação. Esse vírus é muito ingrato, ele não tem um comportamento único, ele vem de forma avassaladora e a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer. Então a gente não tem o sentido de aterrorizar, mas de conscientizar as pessoas que o momento agora é de ficar em casa, sendo essa a frase que a gente mais ouve no momento, né? Mas a gente precisa ter essa responsabilidade social. Eu tenho também de falar que isolamento social. Como é o isolamento social? Eu acho que o pessoal, a população não está entendendo que isolamento social é para você ficar na sua casa. Não é para você andar com os seus amigos, para ir fazer reunião em casa de amigos. É isolamento social. Doutor, eu tenho a minha rede de amigos, que é a minha rede social, vamos dizer assim. Eu vou me reunir com as minhas amigas lá na casa de uma, só porque a gente convive junto há muitos anos, eu vou fazer esse tipo de reunião? Nesse momento, todas as reuniões sociais e mesmo as reuniões familiares a gente deve evitar, justamente para não estar levando esse vírus de uma pessoa para outra. A gente vê pelas estatísticas que a maior população que sofre com esse vírus, que vai a óbito com esse vírus, são os idosos, principalmente aqueles acima de 70 anos de idade. Acima de 60 anos de idade já são os idosos, já vai aumentando o risco. Quanto maior a faixa etária, pior é esse risco. Pessoas com comorbidades, isto é, tem diabetes, pressão alta, que tenham outras doenças que possam fazer com que esse vírus possa vir mais grave. Isso quer dizer, além do coronavírus, se você tiver uma hipertensão, tiver uma pressão alta, tiver um diabetes, não estiver controlando essas doenças, lembrando que grande parte da população nem sabe que tem essas doenças, se você tiver dengue, se tiver qualquer outra doença, também vai ser um risco. Só que o coronavírus estatisticamente mostra que essa população tem um risco maior. Outra, aquilo que a gente ficava ouvindo muito da mídia em relação aos casos da China, que pessoas com menos de 50 anos, com baixo índice de risco de vida, isso a gente não está vendo aqui no Brasil. No estado do Paraná, nós temos em torno de, se eu não me engano, 30% dos casos aconteceram em pessoas com menos de 50 anos de idade. Isso quer dizer, é um vírus que ele não está respeitando somente algumas questões pontuais, como pessoas com alguma doença crônica ou pessoas idosas. Está pegando pessoas jovens e saudáveis também. E entre esses, alguns não têm evoluído bem, têm evoluído com quadro pulmonar. E a gente sabe que, infelizmente, foi colocado lá no início que era uma doença que não aconteceria em jovens. Isso foi colocado de uma forma inadequada para os dias de hoje, porque nos dias de hoje a gente sabe que o jovem ele também tem um risco de evoluir com uma doença grave, e o jovem ele tem um grande risco de transmitir, porque o jovem ele vai ter um vínculo social maior, ele está indo em mais lugares. Mas nesse momento eu pediria para todos, independente da idade, independente de comorbidade, nesse momento aqui em Ribeirão do Pinhal, a orientação seria ficar em casa e estarem se cuidando.
para diminuir um pouco a propagação desse vírus. Tá? Por que eu digo diminuir um pouco? Se essas medidas forem suficientes, vocês vão chegar daqui 20 ou 30 dias, vão chegar assim e falar: poxa vida, fizeram colocaram uma situação e agora a gente não está tendo caso, né? A gente não está tendo caso, então está uma tranquilidade. Acho que fizeram uma preocupação muito grande. Pessoal, o que a gente quer é que daqui 20 a 30 dias a gente possa estar falando isso. Se for falado dessa forma, olha, tá tranquilo, não está tendo mais nada, é sinal de que o trabalho foi bem feito. Tá? Agora, só que a gente tem que ter uma noção do número de pessoas que possam estar contaminadas. Então, por isso é importante as pessoas que tiverem sintomas estarem procurando o serviço de saúde para fazer o seu diagnóstico. É isso aí. Gente, nosso tempo já está se esgotando, né? Eu gostaria só de passar para vocês o que foi deliberado hoje na nossa reunião do Conselho, né, do Comitê Municipal de Prevenção ao Covid. Então, a gente colocou como capacitação também para a equipe da fiscalização, que é a Vigilância Sanitária, que vai estar fazendo a fiscalização nas filas dos bancos, filas das lotéricas, mercados, né, que estarão funcionando. Capacitação também da equipe que está ficando na barreira sanitária. Nós também vamos estar passando a capacitação. Aquisição de EPIs e inclusive a deliberação também para aquisição de EPIs para o nosso hospital. E também a equipe de monitoramento, que a gente vai estar tendo um apoio, né, da UEMP para poder estar nos auxiliando nessa parte. Gente, o que é importante? É uma medida que nós vamos estar tomando, uma medida drástica que nós estamos tomando, e precisa ser uma medida rígida agora, para que a gente possa ter os efeitos dessas medidas lá na frente. Então é importante que a gente tenha o apoio de todos vocês, que respeitem a questão do isolamento social. É uma medida provisória e tudo isso respeitando, né, a saúde da nossa população. A situação não é brincadeira. Nós já tivemos um caso de óbito aqui em nosso município. Às vezes parecia tão distante, né? A gente via na televisão, mas não, está perto de nós, né? Pessoas que estão do nosso convívio, pessoas que nós conhecemos, que nós amamos. Então não dá para brincar. Com a vida humana, ela não tem preço. Então a gente precisa sim tomar medidas drásticas. Como eu falei para você, tudo isso é pensando em vocês, em nosso município, e que a gente possa, né, vencer essas dificuldades que nós estamos passando. Queria muito agradecer aqui também ao Cláudio, toda a sua equipe, viu, Cláudio, por estar nos apoiando, né? A gente está recebendo todo esse apoio da 18ª Regional de Saúde. Em teu nome, agradecer todo o governo do Estado do Paraná, a Secretaria de Saúde, né, o Beto Preto, que é o nosso secretário de Saúde, também ao governador Ratinho Júnior. Agradecer a todos, nossa equipe da área da saúde, a Vanderlene, a Zeni, toda a nossa equipe dos profissionais da área da saúde. E, gente, nós precisamos de união de todos. Nesse momento, a gente precisa da união de todos. Nosso muito obrigado a todos, né? A gente vai encerrar nossa live aqui e estamos, né, aí para poder esclarecer todas as dúvidas. Eu queria agradecer, né, em nome de todos nós aqui da saúde, pela participação de vocês, pelas orientações, que a gente precisa de muito mais disso, que essa parceria que vocês estão fazendo está nos dando um caminho, um fluxo para que a gente possa seguir. E queria também deixar bem claro para a população que toda vez que tiver qualquer caso que estiver realmente dentro dos padrões, todos notificados, a gente não está escondendo, a gente vai vir aqui, vamos realizar lives e vamos contar. Era isso, eu gostaria muito de agradecer a todos mesmo. É isso, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né? Estamos à disposição de todos vocês e muita força nesse momento que nós estamos passando, né? Que tenho certeza que com muita fé em Deus nós vamos vencer.